Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Está aí o princípio máximo do amor na terra, que é a caridade. Meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma terça, mais um Evangelho Terapia aqui no nosso canal Espiritismo Ipirá. Na noite de hoje, continuaremos as reflexões ainda sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo intitulado como Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita. Contudo, um pouco mais específico hoje, abordaremos sobre o item 9, já iniciando aí, é o item que abre a parte das instruções dos Espíritos, que foi intitulado por Kardec como a caridade material e a caridade moral. Para tal, Kardec, na constituição do Evangelho, de uma forma geral, e deste tópico em específico, ele traz duas comunicações. Uma comunicação desenvolvida em Paris em 1860 pela irmã Rosália e uma comunicação desenvolvida em Lyon, também no mesmo ano de 1860, por um espírito que se intitula como um espírito protetor. Ambas as comunicações buscam nos fazer refletir sobre estes dois aspectos da caridade. Um aspecto mais talvez imediato, um aspecto talvez aí um pouco mais acessível para a grande maioria, um aspecto mais praticado no nosso cotidiano, que é o aspecto da caridade material. O outro, que é colocado por estes dois espíritos como a parte talvez mais difícil de ser praticada por todos os preceitos, talvez, que possam envolver a esta questão, que é a caridade advinda da parte moral do ser. Assim sendo, a caridade material, como eu já falei, é a caridade, a parte mais simples da caridade. É aquele nosso ato, e aí eu coloco este ato, é interessante a gente distinguir enquanto um ato feito no mecânico e um ato feito com a intenção de ajudar. Ambos são importantes, porque para aquele que vai receber, o importante é receber. É ter a sua fome matada, ter a sua sede saciada, ter as suas necessidades de uma certa maneira assistidas. Contudo, para aquele que entrega, é necessário carregar naquele ato, por mais simples que seja, um sentimento de amor, um sentimento de compaixão e um sentimento de fraternidade para com aquele outro que se entrega. Porque todos nós somos filhos de Deus e, assim sendo, irmãos em origem, em berço, temos a necessidade de tratar o outro, seja ele quem for, amando como Jesus nos ensinou. Tendo nele a figura do nosso irmão, a figura de um pai, a figura de uma mãe, de um tio, de uma tia, um avô, uma avó, enfim, tendo nele a figura de alguém que para nós é tão importante quanto se realmente fosse do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade. Até mesmo que seja, porque ao nosso redor, aqueles mais próximos também necessitam desses nossos atos da caridade material. Então, esta caridade é aquele ato da gente passar na rua e ter porventura alguém pedindo uma esmola, que não é fácil você abdicar do seu orgulho para estar ali pedindo algo ao outro. Então é esta pessoa que pede a gente lá entregar uma esmola. É ao jovem que porventura está na porta de uma padaria, por exemplo, e nos pede o lanche e a gente entregar esse lanche. É alguém que nós conhecemos que está passando por certas necessidades e a gente entregar, por exemplo, uma cesta básica. É alguém que nós sabemos que não tem uma cama em casa e os nossos esforços conseguir uma cama para esta pessoa. É o ato da gente também, de uma certa maneira, deslocar da nossa zona de conforto e ir até um hospital, porventura fazer visitas. É o ato da gente também ir a presídio fazer uma visita. É o ato da gente ir até um amigo, até um familiar e visitá-lo, saber como ele está, quais são as necessidades. Essa é aquela que é o mais fácil dentro do nosso cotidiano, que é a caridade material. É a caridade da entrega das coisas que são palpáveis, que são perceptíveis.
E aí, novamente eu chamo a atenção. Quem quer que seja que pratica isso, está fazendo algo que é bom, algo que é necessário para aquele outro que precisa. Mas a gente tem que ter sempre em mente qual sentimento nós carregamos. Porque ter a boa vontade, querer fazer, é importante. Mas o sentimento que está por trás vai fazer com que aquilo seja entregue de uma forma ainda melhor e ainda maior. Porém, a gente pode se perguntar e pode dizer, né, ora, eu não tenho condições financeiras de fazer com essas coisas. Quando eu vou, né, na padaria, eu só levo o dinheiro do pão. Não tenho dinheiro para dar um lanche a alguém que, por exemplo, me pede. Quando eu estou na rua, às vezes é com dinheiro contado ali para pagar as contas e algo nesse sentido, e eu não tenho como dar também a quem me pede. Eu não tenho condições de estar comprando cestas básicas, entregando, por exemplo, em trabalhos assistenciais ou indo diretamente entregar a essas famílias. Eu não tenho condições materiais de estar fazendo coisas por outras pessoas. Então, logo, eu não tenho como fazer a caridade. Logo, eu sou uma pessoa que está impossibilitada de fazer a caridade. E aí, vale a gente refletir que não. Porque aí é onde entra outro aspecto da caridade. O aspecto moral da caridade. E o Espírito, né, este que se titula enquanto Espírito Protetor, ele vem nos colocar que a caridade ela pode ser feita de 1000 maneiras diferentes. Há inúmeras possibilidades, inúmeros percursos, inúmeras maneiras da gente fazer a caridade. Porém, ele traz 3 que vale com que a gente se reflita. Que é, a primeira, a caridade desenvolvida pelo pensamento. O que é que nós pensamos para com o outro? No nosso cotidiano, aqueles que porventura nos fazem o mal, aqueles que porventura nos irritam, nos provocam, aquele que a gente pede para fazer alguma coisa e ele não faz. As pessoas do nosso cotidiano, o que nós estamos pensando para com elas? Aquela pessoa que nos pediu uma comida, nos pediu um copo de água, nos pediu uma esmola, nos pediu algo, uma roupa, um cobertor e nós não demos. O que nós estamos pensando para com esta pessoa? Nós estamos julgando? Ora, ela me pede, mas ela não precisa. Não vou dar porque ela não precisa. Podia estar trabalhando. Nós estamos pensando isso? E aí o Espírito ele nos convida a entender que o ato do pensamento, puxando também um pouco de Emmanuel para aqui, o ato de pensar cria formas, direciona energias, vibrações para aquele outro. Então não cabe a nós julgar, pensar se ele está precisando ou não, mas sim cabe a Deus, aquele que carrega a verdadeira justiça. Cabe a lei natural de justiça, ressarcir se porventura aquela pessoa está fazendo algo que não deveria. Porém, no ato do pensar, cabe a nós pensar emitindo vibrações de amor, vibrações de carinho, vibrações de bons sentimentos, além do próprio ato da oração íntima. Ali, recluso, já que eu não tenho mecanismos materiais de auxiliar aquela pessoa, eu paro no sentido íntimo, né? Eu posso estar caminhando na rua e fazer isso e orar a Deus, orar aos bons espíritos que possam auxiliar aquele irmão que chegou até mim e infelizmente naquele momento eu não tive as condições materiais de desenvolver esta questão. Um outro ponto que este espírito coloca também é pelo ato das palavras. Aquelas pessoas que chegam até nós trazendo pessimismos, trazendo os pensamentos suicidas, pensamentos de abandonar família, abandonar filhos, pensamentos de tristezas frente a tudo que se está acontecendo no mundo hoje. Quais palavras nós direcionamos a essas pessoas? Nós alimentamos ainda mais aquele sentimento que ele já vem carregando no íntimo? Ou nós falamos, demonstramos também através das palavras que não, que ele deve carregar mais a fé, mais a coragem, mais a perseverança? Nós demonstramos que o Evangelho de Jesus está aí para acalmar as nossas dores, as nossas inquietações, para enxugar as nossas lágrimas.
Essa é uma outra vertente da caridade também, porque a caridade, além do ato, é também o sentimento que nós carregamos. E a palavra também carrega um grande sentimento e é de suma importância para o auxílio ao outro. E por fim, o Espírito também coloca, primeiro o pensamento, depois a palavra e por fim a ação propriamente dita. E aí, não necessariamente a ação de uma entrega material, como é com a caridade material, mas sim uma ação de que se alguém me faz um mal, eu não retribuo esse mal. Sabe a passagem do Evangelho? Se bateis numa face, apresentar-lhe a outra. É essa a ação. É que se alguém, qualquer pessoa, qualquer acontecimento do cotidiano, de uma certa maneira nos puxa para baixo, a minha ação não segue aquele percurso, mas sim busca um desenvolvimento melhor. O desenvolvimento de uma ação pautada naquilo que é um dos 3 pilares da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, como Jesus entendia ou como Jesus entende a caridade, os Espíritos respondem o primeiro, e é esse aonde a nossa ação deve estar pautada, que é benevolência para com todos. Independente do que se venha até nós, nós temos a obrigação de entregar a benevolência. O ato, a ação de agir com o outro da melhor maneira que nós conseguimos, que nós pudermos. Junto com a benevolência, o ato, a ação da indulgência, de compreender, de entender que aquela ação pode ter sido direcionada a mim por inúmeras possibilidades, vindas de perspectivas de reencarnações anteriores, ou vindo simplesmente do outro, está porventura passando por algum tipo de problema íntimo e que direciona aquela ação sem muitas vezes refletir o que está acontecendo. E por fim, o último ponto da caridade, como entende Jesus, e também deste ato, desta ação que começa no pensamento, que se desenvolve ainda mais pelo ato das palavras e se concretiza na ação através do perdão. Através do ato de dizer ao outro, olha, compreendo os muitos motivos que podem ter direcionado, ter feito com que você agisse assim para comigo. Te compreendo, te entendo, segue o teu caminho, que eu também seguirei o meu. Assim como Jesus, porventura, falou à mulher adúltera, cadê aqueles que te condenavam? E ela responde, se foram, Senhor, então também vais, que eu não te condenarei. Porém, não voltes a pecar. Assim, que possamos agir com o outro dentro das possibilidades conjuntas da caridade material e da caridade moral. Se porventura não tiver como fazer as duas, que eu busque a caridade material ou que eu busque a caridade moral, mas que no nosso cotidiano a gente sempre preze por ser caridoso nos múltiplos âmbitos da vida, do ser, da existência como um todo. Muito boa noite, votos de muita paz, que Jesus continue conosco hoje, amanhã